João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Louvado seja o nome do Senhor. Não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vós nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai vos conceda. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu, meditando nessa palavra, meus queridos, nessa noite, e nós vamos olhar o texto, né? E vamos ver a continuação dos discípulos instruindo, né? O Senhor instruindo seus discípulos. No versículo 1, o Senhor já vai começando falando, usando a videira, né? Como trazendo uma realidade para aquele povo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. E toda vara que em mim não der fruto é tirada, limpada por aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Dentro desse texto, nós sabemos que a videira é um arbusto, né, onde produz as uvas e espécies, várias qualidades, né, qualidades de uvas. Só que quando Cristo traz para essa realidade, Jesus vem apresentando aqui que dentro desse capítulo do Evangelho de João, nós vamos conhecer os ramos, né? Quando nós olhamos o texto e vamos aprender, amado, dentro da palavra do Senhor, nós vamos ver que muitas das vezes as pessoas querem olhar primeiro os frutos, né? Quer ver primeiro o que colhe, né? E dentro desse texto nós temos um tema para essa noite. A árvore conhece bem os frutos que dá. Amém? Eu quero ministrar sobre a tua vida nessa noite. A árvore, a videira, conhece bem os frutos que ela dá. Então, a Bíblia vai nos relatar que quando Jesus vem falando ali, ensinando aquele povo a importância de conhecer aonde está ligado, de conhecer da onde veio, de saber para que veio, né? Quando você vai ler todo esse texto, o Senhor, ele é específico, ele é bem claro. Nós vamos atentar para algo que, todavia, o Senhor deixa para nós. Por quê? Porque se a árvore, quando ela não produz, lógico, a não ser uma árvore de enfeite, a não ser, não, aqui nós estamos falando da videira. Cristo é relacionado à videira. Né? A videira, ela não dê fruto, ela é arrancada, é uma videira doente, ela não vai produzir. Quando nós olhamos o texto, nós vamos ver o Senhor ensinando para nós. Versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Ei, querido, nós olhamos como os louvores que foram ministrados aqui nessa noite. Né? Nós entendemos que a palavra de Cristo, o único intuito para nós ajuntarmos como um agrupamento de pessoas, como igreja, como irmãos, como família, é adorar e exaltar a Jesus. É saber que toda glória, toda honra, toda manifestação do poder é simplesmente a única que é digno de ser adorado, que ele se chama Jesus, Jesus de Nazaré. Esse objetivo principal do ensinamento aponta para o nosso relacionamento. E esse relacionamento é com Cristo. Esse relacionamento não está falando aqui simplesmente somente comigo, com a minha casa, com a minha família. Está falando primeiro com Cristo. Porque quem tem relacionamento com Cristo, aleluia, quem é ligado na videira verdadeira, o ramo vai frutificar. O ramo vai criar raiz. A espécie vai estar firmada e vai saber para que foi chamado nessa terra. Vai saber para que é a sua chamada, qual a especialidade da sua chamada e para que Cristo te chamou. Ei, nós precisamos atentar, que nós precisamos entender que nós não viemos nesse mundo simplesmente por vir. Aqui não existe reencarnação, aqui não existe... Não, aqui existe o poder da palavra, o poder de Cristo, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Jesus te escolheu, como me escolheu, como escolheu os meus irmãos, para algo específico nessa terra. Mas nós estamos vendo hoje, nessa decadência, irmão Glauber, que muitos não estão entendendo para que foi chamado.
A Bíblia própria vai nos ensinar, um para apóstolos, para evangelistas, outros para profetas, né? Mas o principal tema é para ser servo, é para servir, é para adorar, é para se entregar, é para ser verdadeiro, é para fazer a verdade, para que a verdade, aleluia, ela venha resplandecer. Você sabe aquele ditado que diz que a mentira só permanece enquanto a verdade chega? Sim, querido, a palavra de Cristo, ela vai nos afirmar isso, que Cristo é a videira verdadeira, e eu e você, nós somos o ramo. E como ramos, nós precisamos ter a necessidade de nos ligar um no outro para que nós possamos gerar frutos. Nós vamos atentar, quando Deus me deu a oportunidade de conhecer a vinha, o irmão foi bem claro que às vezes era necessário tirar alguns brotos. Naquele dia foi um dia que eu jamais vou me esquecer, porque assim, nós nunca iríamos imaginar que dentro daquela apresentação, dentro daquele passeio, Jesus iria escolher esse texto. Eu me recordo como hoje, que foi esse texto que foi usado naquele dia, para que eu e você, para que as irmãs que estivessem lá, possamos entender que Cristo, ele sempre estará ligado a nós se nós começarmos a entender que ele é a videira verdadeira. É para ele, é por ele, é com ele, é só dele. É assim que nós possamos entender e gerar. Jesus utiliza essa figura ao seu grande significado simbólico. A nação de Israel, no Antigo Testamento, por várias vezes era representado por uma videira. Você vai ler alguns versículos, o Senhor vai falar e vai ligar. Gênesis 49:11, Juízes 9:13, Zacarias 3:10. Você sempre vai ver, irmão, se você sempre vai atentar para algo que Cristo, aleluia, vai trazer para nós dentro dessa palavra, para que eu e você entendamos que Cristo nos chamou, e ele resume dentro de João capítulo 15, versículo 1, que ele sendo a videira, nós precisamos, eu e você, como cristão, estar ligado nele. E como nós somos ligados nele naquele tempo, nós vamos entender que Cristo vai falando conosco. Por isso que a palavra dele, irmão, a palavra de Cristo, a Bíblia, ela vai se renovar. Ela vai trazer para nós renovo de esperança, de fé, de alegria. Por isso que ela vai dizer para mim e para você: olha, Rosilene, o choro dura a noite inteira, mas a alegria ela vem no amanhecer. Confia. Quando eu digo Rosilene, para não dizer nomes, porque há uma promessa liberada, é para a igreja, não é só para mim. É para a igreja, é para mim, é para você, é para nós. E essa palavra, Jesus vai nos ensinar a tentar para isso, porque sendo ele, louvado seja o nome do Senhor, a videira verdadeira, nós precisamos frutificar. Nós temos que frutificar. Porque passado o tempo, Jesus olha para nós e vê que nós não estamos frutificando. Traduzindo, se Jesus perguntasse para você hoje, quantas almas você já ganhou para o reino? O que você tem feito para gerar almas? Porque uns semeia, outros regam e outros colhem. Mas qual é a parte que você tem feito, meu querido? Qual é a parte, minha amada, que você tem feito? Você tem plantado, você tem regado ou você tem colhido? Nós precisamos atentar para isso. Eu quero abrir parênteses. Nessa casa que eu estou morando agora, tem um pé de tomate. E a primeira semana que eu mudei para cá, eu colhi alguns tomatinhos, né? E aí eu coloquei uma passagem bíblica, né? Não plantei, mas Jesus permitiu que eu colhesse. Aí veio alguém, irmão, e veio tipo com ousadia, ironia, né? KKK, aquele KKK que eu não entendi. Mas eu falei, irmã, está dentro da palavra. Uns plantam, outros regam e outros colhem. Eu não sei quem plantou, eu não sei quem regou, mas Jesus sabe e viu que eu precisava colher. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse confrontamento conosco vai ser diário. Muitos não vão acreditar. Muitos não vão entender o que o Espírito de Deus quer dizer à igreja, ou que o Senhor quer falar conosco, mas o Senhor diz para nós: fica aí atento, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz que é a igreja. Diz a igreja. E a igreja é quem? É nós, os ramos,
que precisamos entender que se frutificação, nós não vamos conseguir ver a glória de Deus, nós vamos não conseguir chegar até Ele, nós não vamos conseguir ser chamados de filhos, de filhas, amada como Ele nos dá. E, querido, o nosso cargo eclesiástico aqui na terra é muito satisfatório, é muito satisfatório. Hoje mesmo eu fiquei muito honrada, meu pastor me ligou 2 vezes, eu não vi, e na 3ª vez ele estava me enviando amanhã para ir ministrar no lugar dele. Eu senti muito honrada, sabe por quê? Porque cada videira, cada pastor, cada um conhece os ramos, os frutos que tem em casa para ser utilizado. Então, quando eu olho para trás e vejo tudo que eu passei, que eu tenho passado, eu tenho glorificado a Cristo de uma forma extraordinária, porque Cristo vê aquilo que o homem não vê. Isso é importante. É que Jesus sabe quem é você lá no secreto. É que Jesus sabe, naquele momento que todo mundo vai embora, e Ele sabe como você ficou, qual foi a palavra que penetrou no seu coração, o que é que gerou na sua vida, para que você venha ter desejo de gerar vidas para o reino. Ei, escute, nós vamos atentar para essa palavra e vamos ver o Senhor ensinando para mim e para você, se Ele é o Cristo, se Ele é a videira, simbolicamente, como Ele está dizendo aqui, você precisa, porque a videira ela tem raiz. E você e eu, nós precisamos frutificar. E essa frutificação, irmão Damião, nem todos vão ver, nem todos vão atentar para isso. Muitos não vai nem lembrar que a maioria não vai nem lembrar que nós demos frutos, porque as pessoas hoje elas vivem só de aparência. A maioria das pessoas vive de títulos, mas nós, verdadeiros adoradores, a qual o Senhor tem procurado nessa terra, Ele está dizendo, eis que estou à procura de verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade. Essa verdade, ela é única. Nós precisamos, eu quero apontar 3 pontos aqui. Nós precisamos dar frutos. O Senhor nos designou, Ele nos chamou, Ele nos separou, ponto 2, para uma grande obra. E o ponto 3, essa obra é para que nós possamos gerar. E esse gerar, irmão, é muito mais eficiente. Você imagina uma gestação de uma mulher que é 9 meses, e logo a gente vai ver, né, ali a barriga crescer, o fruto do Espírito. Muitos não conseguem ver, você sabe por quê? Porque eles atentam simplesmente para a aparência. E quando nós vamos olhar, nós vamos ver que Ele, o Senhor, nos escolheu. O Senhor nos escolheu, a palavra do Senhor vai nos dizer isso. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. Foi o próprio Deus que nos escolheu. Foi Ele que nos separou. Foi Ele que te viu, irmã, quando o mundo te abandonou, quando o povo te abandonou, quando viraram as costas. Quem nunca passou por situações parecidas com isso? Nós vamos ver em Efésios 1, versículo 4, Paulo afirma que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Foi Cristo que nos escolheu. Antes que houvesse dia, era Ele que nos escolheu, é do ventre da mãe. Sabe aquele negócio que os ramos estão ligados na videira e o Senhor sabia e Ele sabe o propósito para que você foi chamado? Mas eu quero deixar esse parênteses, esse ponto de interrogação. Você sabe para que foi chamado? Você sabe para que o Senhor te colocou nessa terra? Será que eu e você estamos pensando que é só para ficar dirigindo culto dentro da igreja? Ou será para simplesmente sentar no banquinho da igreja e ficar aplaudindo quem está ali cultuando ao Senhor? Porque hoje nós somos algumas gerações, irmãos, que estão para apresentar. São bastidores dentro da igreja e Cristo não tem agradado disso. Lá na casa do Pai, lá ligado na videira, eu e você somos filhos iguais. Não importa se você prega, não importa se você louva, não importa se você é pastor, não importa se você... Não importa. Porque o Senhor ali vai nos tratar por igual. Por igual. Você lembra do filho pródigo, minha querida? Quem teve mais privilégio? E quem cobrou mais? Você está entendendo como o Senhor vai nos lembrando de coisas? Mandará, mandou, que o Senhor vai nos lembrando de coisas, porque o filho que mais aproveitou
foi o filho que mais cobrou quando o pai precisava de apoio. Você está entendendo que dentro da casa de Cristo, aleluia, o Senhor só quer que eu e você possamos estar ligado nele, frutificar nele, gerar nele, depender dele, esperar nele, confiar nele. É isso que ele quer conosco. Nós vamos olhar e vamos atentar para isso, que o Senhor ele nos escolheu, como foi falado. Louvado seja o nome do Senhor. Em Atos, capítulo 9, versículo 15, o Senhor disse a Ananias a respeito de Paulo: vai, porque este é para mim o vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Olha que coisa mais linda, o Senhor dizer: vai lá e fala, vai lá e testifica, vai lá e louva, vai lá. Quantas vezes eu e você precisamos ser tocados pelo Espírito a ponto dele nos confrontar, porque nós falamos que servimos a Cristo, mas quando ele manda nós ir na praça, quando ele manda nós ir no mercado, falar de Jesus, nós achamos que é nós mesmos. Não tem nada a ver Deus com isso. É aí que Deus quer ver a sua obediência. Aí você vai atentar para que você foi nascido. Para que Deus te escolheu? Para que o Senhor te escolheu? Você sabe o fundamento? Você sabe por que você foi chamado? Ou ainda você está dentro de uma bolha, especificamente não sabe para que Cristo te chamou? Não, amado, você foi chamado para coisas específicas nessa terra. E para isso você só vai entender quando ler a palavra, quando orar o Senhor, quando descer, quando reconhecer que você só é o ramo ligado na videira. É ele, é dele, é da presença dele que nós precisamos. E quando nós estamos ligados nele, né? Eu sei que os meus irmãos aí no Pernambuco conhecem muito mais do que eu. Eu até assustei esse dia no Goiás, eu fui na casa do irmão, lá tinha uma vinha. E eu, pequenininha, mas tinha, só que aquelas uvinhas bem miudiquinha. Eu olhei e falei, o negócio aqui tá abençoado. Você sabe por quê? Porque você imagina a frente da sua casa cheinha de pé de uva. Menina, esse negócio é muito lindo. Nós precisamos atentar que o Senhor, ele usa coisas para falar conosco. Ele usa, por isso que às vezes, quando você vai na plantação, querido, você vê que as pessoas ficam arrancando do cachinho de uva, como nós vimos ali, como eu já disse, vai tirando algumas uvinhas, porque elas não fazem parte do seu cacho. Elas estão atrapalhando você desenvolver, ela está atrapalhando você crescer, ela não quer que você desenvolve. E eu vendo aquele povo arrancando fora, e eu gosto muito de perguntar, porque eu gosto de aprender, querido. E ali o irmão foi explicar para nós que aquelas que é pressionadas, elas não vão crescer direito, não vão ser bem vistas no mercado, não vão ser vendidas como grandes valores. Você está entendendo que nós precisamos, de vez em quando, dar uma limpeza ali, ó, tirar algumas coisas que estão nos impedindo de crescer diante de Deus, de frutificar diante de Deus, saber que tudo coopera para o bem daquele que ama ao Senhor, daquele que confia no Senhor e busca dele, aleluia, todo entendimento. E ele nos chamou pelo nome. Se ele nos escolheu primeiro, ele nos chamou por nome, você tem que ter certeza de quem você é. Você tem que ter certeza. Se eu falar para você, se você é filho de algum pai, e o teu pai não chamar aquilo, você daquele nome, você vai falar, não, meu pai chama fulano de tal, meu pai chama João Vieira. Se eu falar que eu sou filha do Pedro, eu vou falar, não, meu pai é João Vieira. Então, porque você não é ligado, se você é ligado na videira verdadeira, você não tem certeza que seu pai chama Jesus Cristo. Porque você não tem certeza que todo o cuidado da terra, no céu, vem dele sobre as nossas vidas. É por ele que nós estamos de pé. A cada amanhecer novo, aleluia, Jesus. Eu falo que eu quero pregar na plataforma bem bonitinho, né? Porque é chique esse negócio. Mas é como eu começo a sentir a graça de Deus, aleluia. O óculos começa a ficar tudo embaçado, mas é porque o Senhor, ele vai dando aqui um decorrer, algo diferente.
algo para que eu e você possamos entender que você tem que ter identidade cristã, porque a árvore conhece bem os frutos que ela dá. Não tem como eu ir no pé de goiaba colher mamão. Não tem como eu ir no pé de mamão colher uva. Porque, aleluia, quem planta tem a certeza que aquilo ali não está certo, porque não vai dar, querido. Não vai dar. Louvado seja o nome do Senhor. E eu e você precisamos estar atentos com isso. E aí, quando ele nos chama pelo nome, ele nos dá uma identidade. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai entender que Cristo está em nós. Aleluia. E vós, e o Senhor vai dizendo para nós, e vos nomeei para que vedes e deis fruto. Essa é a hora. Vai chegar a hora que Jesus vai perguntar: cadê seus frutos, Rosilene? O que você plantou durante essa caminhada cristã? Eu tenho 40 anos, eu tenho 50 anos, eu tenho 60 anos. Eu tenho 1 ano, Senhor. Eu tenho 2 anos, Senhor, mas aqui estão os meus frutos. Você está entendendo que porque o Senhor conhece de uma forma tão especial que Ele está dizendo para nós: comece a gerar. Ainda é tempo, frutifique, porque é tempo de frutificação. Aí nós vamos atentar para isso. Isaías 49, versículo 1 e 2, o profeta escreve dizendo: o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome e fez a minha boca como a espada aguda, e com sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. Aleluia! Você está entendendo? Você está entendendo que todo período é passageiro? Por isso que não me importa, sabe? Eu sou prova viva, eu sou sobrevivente de um mundo que já tentou me matar de tudo que é forma. Porque o mundo já é maligno, já é mau. Mas o nosso Deus fala para nós: persevera. Persevera mais um pouquinho. Chora mais um pouquinho. Me busca mais um pouquinho. Desce mais um pouquinho. Por isso que é necessário, às vezes, ele cavar a terra. É necessário ele tratar com a terra, por alguns adubos, por algumas coisas ali, para que nós possamos o quê? Criar força, jejum, oração, leitura da palavra, obediência, sua liderança. Louvado seja o nome do Senhor. E isso nos fortalece. É isso que traz para nós força. Eu quero abrir parênteses para os irmãos, para que os irmãos entendam que esse ano o Senhor ele me fez voltar aquilo tudo que eu disse que eu não iria fazer mais, que eu não queria mais. Você está entendendo? O Senhor, 2024, como foi ministrado alguns anos atrás na minha vida, 2024 tem sido o ano que o Senhor tem me feito viver experiências e mostrado para mim que nunca será como eu quero, que nunca será do meu jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós recebemos o desafio para voltar para o ministério do pastoreio, como vice-pastor na nossa igreja, a minha palavra pronta era não. A palavra do meu esposo era não. Só que eu falei: Jesus, eu não vou falar para o Márcio. Eu vou deixar o próprio pastor conversar com ele. Porque eu sei, Senhor, que ele vai dizer não. Então, eu não quero gerar isso no meu coração. Porque a decisão foi em conjunto de quando nós paramos, irmãos, de pastorear, mas a decisão maior foi dele. Então, eu não quis tocar mais no assunto e fui para a igreja, fui para os cultos, fui dedicar a obra, fui fazer aquilo que o Senhor separou para mim fazer. Quando uma certa feita no culto de ensino, o pastor colocou ali a necessidade da igreja, o que ele estava precisando, que nós possamos apoiá-lo, nós como igreja. Ele não estava falando de pessoas de específico, ele estava dizendo como igreja. E quando chegou em casa, meu esposo virou para mim e falou assim: Rosilene, eu não sabia que estava dessa forma. Então, vou mandar uma mensagem para o pastor e o que eu puder fazer para o reino, eu vou fazer. Não precisou eu falar nada. É do jeito dele, ele faz a forma dele, irmã. Por isso que não queira que ninguém pregue igual a você. Não queira que ninguém cante igual a você, porque não vai dar certo esse negócio. Nós não temos ninguém nem como clone, não vai dar certo. Eu olho, vivi
E olha, nós somos totalmente diferentes. Eu sou ligado no 12, Vivi já é mais calminha, né? O jeito dela cantar, o jeito dela ministrar. E o Senhor não usa nenhuma e nem outra mais, melhor não, irmão. Deus usa da mesma forma. Basta eu e ela buscarmos ao Senhor, porque para cada pessoa Deus dá dons específicos. Deus deu os dons, eu uso a Vivi porque eu falo que ela é a calmaria da minha vida. Porque se no tribulhão que eu vivo, ela chega na paz. Você está entendendo? Falando, uma calmaria. É assim que o Senhor trabalha na nossa vida. E, querido, quando nós olhamos, nós vamos ver que você foi escolhido primeiro, que o Senhor te chama pelo nome, louvado seja o nome do Senhor. Nós também nós vamos aprender que Ele nos nomeou para que nós possamos dar frutos permanentes. Quem sabe uma plantação que ou plantou algo que você esperou colher, chegou lá, estava tudo caído no chão? Eu já. Você plantou e aí você ficou esperando. Os meus tomatinhos aqui, tem hora que eu chego lá, tem alguns no chão. Aí eu falo, Jesus, eu não plantei, não reguei, mas eu quero colher. Você está entendendo? Eu não plantei, não reguei, mas eu quero colher. Já aconteceu isso, igreja. Ei, é espiritual, abre a tua mente. Em nome de Jesus aí na tua casa, no teu lar, onde você estiver. Os frutos que permanecem, a fim que permaneça, a fim que dê tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, e Ele vos concederá. É no nome dEle. É no nome dEle. Então, eu e você pedimos mal, ganhamos mal. Nós precisamos saber pedir. Eu lembro da história do irmãozinho, quando eu era nova convertida, que pediu um fusquinha para o Senhor. Falava, só o fusquinha estava bom, Senhor. Só o fusquinha já satisfaz, Senhor. E não precisa ser novo, não, Senhor. Olha como você vai pedir para Deus, rapaz. Olha o que você vai pedir para Deus. O irmão comprou um fusquinha e sumiu da igreja. Aí o pastor foi na casa dele, passou-se os dias, o pastor foi na casa dele, o fusquinha estava quebrado. Ele já tinha gastado dinheiro, não deu conta de arrumar o fusquinha. Ficou decepcionado, não quis mais ir para a casa do Senhor. Mas aquilo, querido, era algo que ele tinha pedido para o Senhor. Irmã, é pecado pedir? Não, irmã, estou falando de Fusca, não, eu nem entendo de carro. Eu estou te dizendo, se você pedir pouco, Deus vai te dar pouco. Se você pedir muito, o Senhor vai te dar muito, porque é isso. Você é ligado na videira, você é ligado nele, quando você é ligado nele, os teus ramos, as pessoas vão chegar e vão ver. As pessoas, as pessoas vão chegar e vão olhar e vai falar, é diferente. Abraça diferente, louva diferente, faz diferente, oferta diferente, dizima diferente, aleluia, anda diferente. Não tem Fusca, mas tem importado. Não tem Fusca, mas tem coisa boa. É assim que Deus nos ensina, irmão. Nós precisamos atentar para isso. Se Ele te chama pelo nome, Ele sabe muito bem aonde é a minha e a tua fraqueza. Por isso que nessa noite, nós já estamos terminando, eu queria trazer você para o real da nossa vida. Nós precisamos parar de querer viver contos de fada, personagens, trazer para nós as supermulheres, o super-homem. Não parou com essa história. Nós somos carne. Ele que foi, veio ao mundo, sofreu, padeceu, por amor da nossa vida, e eu e você queremos criar uma ilusão na nossa mente. Para, limpa a mente, busca o Senhor, chora a noite inteira, mas no outro dia vai para o ciclo de oração, chega lá com o olho inchado, mas chega dando glória, chega dando aleluia, porque é assim que Deus trabalha. Nós vamos ver o Senhor ensinar para nós. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos chamou para ficarmos, não nos chamou para ficar parado. Ele deseja que nós possamos dar frutos duradouros. Existe árvore cujos frutos são murchos. São. Quem lembra quando eu morava na chácara? Quem lembra daquele pezinho de cajamanga? Morreu, irmão. Carregado. Uma postagem que eu fiz. Irmão Damião, eu tive o desprazer de carregadinho pegar e puxar. A raiz estava podre.
lotado de frutos. Uma postagem que eu fiz, como eu chorei. Um capítulo que eu usei nas redes sociais sobre aquilo ali. E aí, de repente, vem as coisas ruins. Sabe por quê, meu querido? Porque lá fora, nossas vidas são mil maravilhas. Das redes sociais, os filtros da vida, nossa vida são mil maravilhas. Por isso que quando nós encontramos com alguns irmãos, nós olhamos no rosto dele, olha, você não reconhece, porque os filtros da vida nos enganam. Mas o Senhor está dizendo para nós, não gere fruto murcho. Não fique com coisas murchas perto de você. Se separa dessa podridão, se separa dessas coisas. Andaba, sube, anai, que andarábia. Para que você venha frutificar, querido, para que você venha frutificar, amado. Eu falo por experiências que eu tenho vivenciado com Cristo. Aleluia, que nós vamos aprender que o Senhor vai ensinar para nós, Colossenses capítulo 1, versículo 10, afirma que devemos viver dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, no conhecimento dele, porque muitas das vezes o conhecimento humano vai te enganar, querido. Parafraseando, quando você pega o GPS, às vezes ele não engana nós, faz você dar voltas, e você, se não aconteceu isso com você, eu sou mestre para acontecer isso com nós aqui em casa. Principalmente com meu marido, que ele não gosta de GPS. E a gente entra na rua, passa na porta e não consegue ver o ambiente. Sabe por quê, meu querido? Porque quando nós somos guiados por Deus, ele nos dá a direção certa, no momento certo, na hora certa. Como Deus sabe trabalhar na nossa vida. Eu vou finalizando aqui dizendo para você, se você estiver em Cristo, sabendo que Ele é a verdadeira videira, que viveu uma vida sem pecado, nunca falhou, cumprindo finalmente a sua missão de trazer salvação ao mundo inteiro, ao reconhecê-lo como verdadeiro Senhor da nossa vida, assim Israel havia falhado como videira de Deus. Assim Israel falhou, todavia Cristo é a videira que nasceu, morreu, ressuscitou para salvar o mundo, para que eu e você possamos cumprir a nossa missão nessa terra. E essa missão, irmão, é muito mais além do que congresso. Essa missão é muito mais além do que o nosso rostinho lá nos cartazes. A nossa missão nessa terra é para que nós possamos ir anunciar o evangelho a tempo e a fora de tempo, para que o Senhor venha fazer em nós, para depois fazer através de nós. Então, que nós possamos ficar com essa palavra nessa noite, sendo ele sabe. No versículo 15, para me finalizar, já vós não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado como amigo, porque tudo quanto ouvi de meu nome, Pai vos tenho feito conhecer. Você está entendendo? Que quando se fala do seu pai, se você é filho de verdade, você vai saber se ele fez ou não fez. Se é dele que estão falando ou que não é. Quando meu pai morreu, irmãos, chegou um moço na minha casa, lá na minha mãe, cobrando a notinha de uma promissória. E nós achamos muito estranho aquilo, porque aquilo não era do feitio do meu pai. E aí nós mandamos para o meu irmão mais velho, que era ele que era responsável por coisas do meu pai. E aí meu irmão chamou nós, chamou o moço, chamou nós, chamou minha mãe, e disse, eu vou pagar. Porque não tinha assinatura. Eu vou pagar para honrar o nome do meu pai. Mas eu tenho convicção que ele não fez essa dívida. A dívida era canos, cola. Nós tínhamos certeza que ele jamais iria assinar um tipo de notinha desse jeito.
Você está entendendo? Então, nós, como filho, nós conhecemos o nosso pai de outra forma, falando, não, nós só assumimos a dívida, mas nós temos certeza que não foi ele que fez. Então, o moço abaixou a cabeça, pegou o dinheiro e foi embora. Nunca mais apareceu na nossa casa. E assim porque era nosso amigo. Você está entendendo, querido? Que quando você tem Cristo na sua vida, você vai saber diferenciar. Você vai saber o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. E vai pedir para Jesus tirar os frutos murchos que estão impedindo você de receber aquilo que o Senhor tem. Eu finalizo aqui nessa noite. O Senhor nos chamou, nos escolheu, nos separou, nos nomeou para que possamos ter frutos permanentes. Aonde nós formos. Para que quando nós formos embora daqui, nós possamos deixar um legado de coisas lindas. Ela foi embora, mas ela ia, limpava a ferida, ela ia, colhia as pessoas, dava banho, fazia alguma coisa para cada situação. Deus chamou a cada irmão, nós estamos em 10 participantes, está aparecendo aqui para mim. Deus te chamou para alguma coisa nessa terra, eu tenho certeza e convicção. Para alguma situação específica, o Senhor te escolheu. Porque nós precisamos atentar. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Então, eu finalizo aqui. A árvore conhece bem os frutos que ela dá. E devolvo de quem é de direito.